Domingo passado, nós refletimos o Evangelho, a qual Jesus nos fazia um convite. Vocês lembram qual o convite que Jesus nos fez domingo passado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje, Jesus faz também para nós uma ilustração através de uma parábola, que são histórias que facilitam um pouco mais a nossa compreensão da mensagem que ele quer passar. Mas primeiro nós olhando um pouquinho a primeira leitura e a segunda leitura do domingo de hoje, são muito importantes. Porque a primeira leitura tirada do profeta Isaías, ele mesmo diz que a palavra é como uma chuva, que cai e não volta para o céu, sem produzir aquilo que ela foi enviada. Como eu sempre digo, Deus nunca desiste de nós. Somos nós que muitas vezes desistimos de acreditar que Ele está no meio de nós. Como seria bom se nós acreditássemos nesse amor de Deus que Ele tem para cada um de nós. Ele disse que a semente é como a névoa, a neve e a chuva. E a gente sabe quando chove, pelas marcas da enxurrada na terra. Nós sabemos. Nós podemos jogar a água nas nossas plantas, nos nossos jardins, nas gramas que podemos ter na nossa casa. Podemos ficar um mês regando, jogando. Mas não tem o mesmo efeito quando vem a chuva. Uma noite de chuva já é suficiente para no outro dia a vegetação estar totalmente diferente. Porque vem do céu. Porque é a palavra de Deus. E assim ela também deveria ser em nós, nos nossos corações. Ela devia cair com essa mesma força, com essa mesma efervescência, e fazer com que os nossos terrenos, um pouco seco, sem vida, ao receber a palavra, pudesse, ao entardecer, ou ao amanhecer, a gente conseguir florir aquilo que recebemos da palavra. Mas São Paulo, na segunda leitura, diz que, mesmo diante do sofrimento que nós estamos vivendo no tempo presente, nada vai se comparar com aquilo que ainda está para acontecer e que vai ser revelado a nós. Mas, por favor, temos que permanecer fiéis. Temos que permanecer firmes. Porque, em algum momento ou outro, nós também, assim como toda a criação, vamos gemer como dores em parto. Mas vamos produzir, e não há dúvida disso, os frutos do Espírito. O Evangelho de hoje traz para nós a parábola do semeador. A imagem do semeador que sai para semear. E quando ele sai, ele encontra diversos terrenos pelo caminho. E essa imagem aqui pode ser comparada à imagem de Deus, que nos visita em todos os momentos da nossa existência. Porque pode ter certeza que em algum momento da sua vida, você foi como aquele terreno seco, da estrada, duro. Em outro momento você foi pedregoso. Num outro momento você foi espinho. Mas num outro momento você foi terra boa. E nessa parábola, a quantidade de sementes jogadas pelo semeador deve também chamar a atenção. Ele semeia de maneira abundante e generosa. A semente cai em toda parte, inclusive onde era impossível germinar. Sabe por quê? Porque o semeador, ele não calcula a produção das sementes e nem lança apenas em terreno bom, mas ele se arrisca a lançá-la em todos os lugares.
Isso é interessante. Nós somos quantitativos. Nós fazemos conta. Deus não. Deus simplesmente lança a semente. Porque Ele sabe que em algum momento da nossa vida, nós iremos permitir que essa semente germine. Sempre há uma multidão em torno de Jesus. Muitos são atraídos pela sua força, pela potência de sua palavra. Os discípulos estão pressionados, fazem questão de relatar a presença de Jesus e a presença dessa grande multidão. A posição de Jesus é de ensinamento, é de observação dos profundos desejos daqueles que estão ao seu redor. Olha no Evangelho, ao subir na barca, Ele quer ver e fazer com que sua voz chegue aos ouvidos de todos. Sua inteligência e a sua sensibilidade permite a construção de um ensinamento simples, sólido e ao mesmo tempo potente. O semeador do Evangelho parece, a primeiro momento, não entender muito bem de terreno e também não faz questão se o campo está ou não preparado. Ele não espera o momento em que o campo esteja pronto para acolher a sua palavra, a sua semente. Mas ele lança a semente em todos os campos. Estou frisando isso bem. Porque nós temos que nos identificar. Hoje, aqui de manhã, no momento de oração, encerrando aqui, a gente fazia uma partilha. E uma pessoa dizia assim, olha, o que é mais interessante é que na nossa vida nunca aparece só pessoas boas. De vez em quando aparecem pessoas não boas. Em outras palavras, pessoas ruins. Mas se elas aparecem, sabe por que elas aparecem? Porque elas querem também nos ajudar a ser melhor. E a fazer com que nós sejamos melhores. Porque se nós ficarmos só rodeados de pessoas boas, nós corremos o risco de não exercitarmos em nós a nossa santidade, a qual nós fomos chamados. Por isso que o semeador lança a semente em todos os terrenos. Ele não está preocupado se vai produzir ou não. Ele apenas quer lançar a semente. Ele acredita. E aqui talvez esteja a nossa essência de cristão. Acreditar. Num tempo em que a gente perde a esperança, perde a motivação, perde até o brilho da vida. O semeador não está interessado se vai desperdiçar suas sementes. Simplesmente a joga em todos os lugares. E se ele não entende de terreno preparado, mas ele entende de uma coisa, de generosidade. Pode ser que Deus, Ele não joga uma semente em mim, porque, entre aspas, eu sou bom, eu sou padre. Não, Ele lança a semente porque Ele é generoso. E aqui está o essencial da nossa vida. Saber que nós somos capazes de sempre receber a semente, ou seja, a palavra de Deus na nossa vida e deixar que ela produza fruto. A maneira como o semeador trabalha diz acerca do estilo do amor de Deus. Presta atenção nessa frase. Quem ama verdadeiramente desperdiça, não calcula, não espera que o outro esteja perfeito para amá-lo. O amor incondicional exige gratuidade e profunda liberdade interior. Quem ama não calcula. Quem ama não espera o outro ser perfeito. Ele apenas ama, porque ele é generoso, porque ele é bom. Aqui nós encontramos com o amor de Deus. E quando a gente encontra este amor, gratuitamente, a gente se torna homens e mulheres livres. Com imagens fáceis e histórias profundas,
ele fala muitas coisas e revela a bondade de Deus. Jesus recorre ao mundo agrícola da Galileia e se inspira para poder falar para aquela multidão que está faminta de esperança, que está faminta de consolo, de acolhida. O método como Jesus comunicava mostrava quem ele era. Seus gestos e sua atenção manifestavam o interesse que tinha por tantos, por todos aqueles que o procuravam. Dessa acessibilidade, percebemos que uma dinâmica humana e divina está na base e nos objetivos finais das parábolas. Elas traziam bons ensinamentos, falavam de Deus, da obra divina e das consequências para a vida dos homens. Diante dessa parábola, queremos sempre avaliar o terreno do nosso coração. Entretanto, o interesse do semeador nunca foi pelo campo ou pelo terreno. Interessar-se apenas pelo campo e pelo terreno, sinto muito, é uma pessoa ser muito infantil e ao mesmo tempo importuno. Muitos de nós só aproximamos dos outros porque o outro sempre tem alguma coisa a nos oferecer. E quando este não tem mais, nós apenas o deixamos. Deus não é assim. Deus não age dessa maneira. Ele ama quando nós não temos mais condições de se amar ou de sentir amado. Deus apenas nos olha, nos observa e sabe de fato o que realmente nós precisamos. E ali Ele estende a sua mão, Ele lança a sua palavra, para que o nosso coração se transforme. E Deus nunca vai desistir de nós, porque Ele vai jogar semente todos os dias, para que no momento certo, nosso coração possa colher essa semente e dar frutos 100, 60 e 30. Às vezes, eu falo para vocês porque eu sou muito transparente. Eu estou muito angustiado nos dias atuais. Trago uma angústia. E aí o meu coração fica esse coração de pedra, insensível. Porque às vezes achamos que tem que ser no nosso tempo. Às vezes as pessoas nos abandonam, as pessoas nos deixam, viram as costas para as nossas necessidades. Mas Deus não age assim. Por mais que nós nos tornamos insensíveis, por mais que nós ainda não conseguimos enxergar e nem aproximar da dor do outro, Deus ensina a ser o contrário. Ele vai e joga a semente, porque Ele sabe que um dia ela vai nascer. Em qualquer situação que tivermos, Deus sempre vai ter a disposição e a boa vontade para poder mostrar a sua bondade e a sua generosidade. Segundo o estilo de Cristo, somos bons semeadores quando arriscamos, quando somos capazes de desperdiçar nossas palavras sem cálculo, sem interesse, sem ter uma resposta, apenas por ser generosos, ao lançar a semente na ilógica do raciocínio humano. Nem sempre o nosso terreno, nem sempre o terreno do outro está bem preparado. Eu não sei como é que está o teu terreno nesse momento. Talvez está precisando de um subsolador para remover as pedras. Há momentos em que nossa vida parece estar envolvida por grossos espinhos. Em outras vezes, parece que a nossa vida está num seco
está num vazio tão grande que a gente não consegue ver nada a não ser poeira. Há ainda momentos em que tudo que temos parece que foi roubado de nós por diversas situações. E há outros momentos que a superficialidade da nossa existência não dá espaço para o crescimento da palavra. Pois o nosso interior está tão cheio de tantas coisas, de tantas preocupações, de tantas angústias, de tantos sentimentos, de tantas lamentações, de tantas murmúrias, de tantas coisas, que não dá espaço para a semente germinar. O Senhor Deus, mesmo sabendo de tudo isso, Ele vai e lança a semente. Se fosse ver, parece que Deus perde tempo conosco. E sabe de uma coisa? Ele adora, Ele gosta de perder tempo conosco. Sabe por quê? Porque nós somos o ápice da criação. Por isso que Deus faz isso. É por isso que Ele não permitiu que o seu filho fosse salvo. Ele permitiu que o seu filho assumisse a nossa condição humana, morresse numa cruz e ressuscitasse para mostrar de novo que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus que as coisas precisam acontecer. Mas também há muitos momentos, há muitos instantes que a nossa vida também parece ser um terreno fértil. E toda semente que ali planta dá bons frutos. E os frutos aparecem na comunidade. A semente é abundante, porque a palavra de Deus é abundante. E ela deve ser jogada sem limite ou sem cálculos. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando essa palavra, ela é acolhida na minha, na tua vida, ela salva, ela cura e ela dá vida. O problema pode acontecer é que durante a semeadura, não é o semeador o responsável, mas os momentos que a semente jogada em nossa vida, ela não consegue encontrar acolhida. Não que ela não tenha produzido, mas nós que não a vimos produzir. Porque de vez em quando você lança a semente, salsinha, por exemplo, quando você semeia ela, demora para produzir, demora para nascer. Mas o nosso imediatismo, muitas vezes, não sabe esperar. E é por isso que muitas vezes nós não sentimos a presença de Deus na nossa vida, porque nós não sabemos esperar. Nós queremos que as coisas aconteçam agora, aconteça já. Imediato. Não, a semente não é dessa forma. Os nossos corações endurecidos, os nossos ouvidos fechados e os nossos olhos cegos não compreendem a grandeza do semeador quando ele joga a sua semente, quando ele joga em nós a sua vida. Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. É Deus que te segura. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segura. Tenha paciência e sabe esperar. Por quê? Então, Deus é semente
e ao mesmo tempo é semeador. Ele sai para semear, ele faz um êxodo, ele se desloca em direção da humanidade, ele se joga nos diferentes terrenos da nossa humanidade, ele se oferece a nós de todas as formas. Volto a dizer, não calculista, não econômica, mas ele se lança conosco, em nós, numa fecunda e numa bondosa e numa generosa semeadura. Deus se derrama em todos os campos e em terreno de todas as maneiras. Por favor, coloca a sua mão no teu coração assim e diga assim para você: Deus, derrama no meu coração a tua semente, a tua graça, a tua palavra. Transforma essa pedra, transforma esses espinhos, arranca esses espinhos. Mas por favor, Deus, me dê paciência para que eu saiba esperar. Porque por mais difícil que seja ainda, nós estamos sendo cuidados pelo grande semeador. E aí? Então, não há o que temer. Sabe, Deus tem as mãos abertas, abundantes, e Ele lança a semente. Permita receber a semente de Deus na sua vida, para que a sua vida seja transformada. Verás que é um caminho. Verás um caminho. E aí? Difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Sabe por quê? Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência. E aí? E saiba esperar O melhor? o melhor de Deus. Vamos ficar em pé e vamos dizer isso junto. Segue a lei, segue a lei, segue a lei, segue a lei. Deixa Deus sonhar. em ti. Reza isso dentro de você. Deixa Deus sonhar em ti. Como é possível isso, né? Não tenhas medo. É Ele. É Ele que te segura. É Deus que te segura. Você acredita nisso ou não? Então reza isso comigo. Reza isso comigo. Senhor, cuida de mim, Senhor. Prepara o meu terreno. Remova as pedras e os espinhos que estão presentes no meu coração, Senhor. Deus tem coisas belíssimas para nos dar, mas a gente precisa acreditar nisso. Não é força, não é opressão, mas é a força que vem da semente, que é tão pequena, mas que quando cai no nosso coração, produz frutos. Quais são os frutos que você gostaria de produzir? Na tua família, no teu trabalho, na tua vida profissional, na tua vida pessoal. Mas por que será que não produz? Por que será que nós não crescemos? Por que será que nós não desenvolvemos? Porque talvez nós não acreditamos que somos capazes de ser amados por Deus por causa das nossas misérias que nós carregamos todos os dias como um fardo, como nós ouvimos domingo passado, pesado, que faz a gente ficar cansados, desanimados e desacreditados. Mas hoje nós sabemos disso, que Deus semeia em nossos corações por causa da sua bondade e da sua generosidade. Uma hora, em um momento certo, nós iremos dar bons frutos. A única coisa que Deus espera é que nós tenhamos paciência. Exercitamos a paciência dentro de nós, para que assim
os frutos possam vir. Verás que o caminho difícil demais, vem as tempestades que te assustarão. mas quando o trono é de Deus, ninguém destruirá. se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência. Vamos ver se a gente consegue cantar esse refrão. Verás de novo, vamos ver. Canta isso. Verás que o demais. Mas quando ninguém, se Ele tenha, saiba esperar, o melhor de Deus virá. Olha para quem está do lado e canta para ele assim: tenha paciência, o melhor de Deus. Se ele não entendeu, você dá uma chacoalhadinha nele e fala: tenha paciência. Aí, mais uma vez, agora com a música, junto. Tenha paciência e saiba esperar o melhor de Deus. E agora, juntos, segue além. Segue além. Segue além. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, não tenha medo. É Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar. Vai rezando isso dentro de você, vai entregando também toda a sua vida. Vai permitindo que esse sonho de Deus seja presente na tua vida. Vai removendo e vai tirando de dentro de você tantos sentimentos, tantos pensamentos, tão coisas passadas que, ao invés de você libertá-las delas, você fica trazendo a vida inteira. E essas coisas têm sido uma pedra, tem sido uma montanha na sua vida. E por mais que você busque, por mais que você tente abrir a Deus, não tem como Ele adentrar nesse espaço, porque você não tira, você não remove a pedra, você não quebra a pedra, você não abandona. Rasga, abra o teu coração, permita isso, permita que Deus realmente revele e sonhe em ti, como nós ouvimos na palavra, que Ele lança a semente. E não importa se hoje nós somos estrada, somos espinhos, somos terreno pedregoso ou um terreno bom. Não importa se o que o outro que está do meu lado seja isso. A minha missão também, a tua missão também é apenas semear. Então você pudesse dizer: Senhor, me dê mãos, Senhor. Me dê mãos disponíveis também a continuar, a semear generosidade, a semear bondade, a semear vida, a semear esperança. Coloque-se isso também diante de Deus. Vá para um embate com Deus, vai para a oração com Deus, vai falar com Deus: Senhor, olha, eu estou aqui, eu sou meio quebrado, as coisas não andam bem, eu estou meio sem esperança, estou desmotivado, não estou acreditando mais. Há muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que não me faz crer. E aí, a única coisa que nós esperamos é
Deixa Deus agir. Deixa Deus falar em ti. Só isso. Nada mais. Não tem necessidade de ser grandes coisas. Silenciar para escutar o que Deus tem a dizer. Porque a semente, quando semeada na terra, ela não faz barulho para nascer. Ela vai sendo germinada no seu silêncio. E no momento certo, ela desponta e produz fruto. É assim que Deus vai agir e age na minha e na tua vida. É dessa maneira. Então não importa. Talvez você tenha algum familiar seu, você tenha algum parente, você tenha alguém que você já está cansado de insistir com ele. Não insista, continue lançando semente, seja generoso, seja bondoso como Deus é, porque Ele é assim conosco. Ele aceita as nossas misérias, e nas nossas misérias Ele semeia a tua palavra. É Deus que sonha em nós, para que assim a gente consiga produzir 100, 60, 30 frutos por semente. E não vamos ser calculistas, não vamos ser economicamente, vamos ser apenas generosos, bondosos, como Deus é para cada um de nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Segue a lei. E agora é com cada um de vocês. É com cada um. Hoje eu dizia para o pessoal aqui no grupo de oração: cada um de nós é capitão da sua vida. Sabe o que faz um capitão? Ele traça o destino. Ele escolhe o lugar para onde vai. Você é o capitão da sua vida. Por isso, não permita que o outro determine quem seja você. Quem é você? Eu sou o capitão da minha vida. Amém? Você se comporta como um capitão, como uma capitã? Não comporta nada, né? Tá certo. Mas no final, nós vamos ser. Porque Deus tem para nós o seu melhor.